Isso, agora sim. Eu estou tão à vontade, essa daqui é a minha casa na Europa. Não é? Quando você está em casa, você se instala do jeito mais confortável. E eu quero até interferir em algumas coisas aqui, não só no layout. O pastor autorizou você fazer durante a pregação uma selfie. Eu não autorizo, faz agora. Agora, quer fazer uma selfie agora? 1, 2, 3 e já. Porque durante a pregação eu não quero que você se ligue em mais nada. Não quero que você se preocupe com bolsa, com celular, com nada. E se alguém conversar do seu lado, você vai falar: meu irmão, fica quieto. Eu quero ouvir a palavra, porque não é a pastora Tânia, é Deus que está falando. E quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra, não é? Isso aí. Quando eu entrei nesse lugar... Tô? Quando eu entrei nesse lugar, eu demorei um pouquinho lá no gabinete, que eu estava gravando um vídeo. Foi nessa hora que a porta fechou e o pastor Otto leu o que estava escrito atrás da porta. E quando eu entrei, estávamos adorando, porque eu já estava adorando em espírito lá. E era sobre o nome de Jesus. Que louvor maravilhoso esse. Esse louvor tem impactado muitas pessoas. Fala do nome, do nome, do nome, que é sobre todo nome. E naquela hora o Senhor falou comigo: prega sobre isso. Prega sobre o nome. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus me mostrou enquanto eu estava sentadinha ali. E a primeira delas é uma história de alguém que foi usar o nome de Jesus sem ter autoridade para tanto. Está lá em Atos. O livro de Atos são os primeiros atos da igreja, a igreja primitiva. Atos são ações, atitudes. E no livro de Atos conta uma história que aconteceu em Éfeso. Paulo estava lá, Paulo estava pregando. Paulo ficou 3 meses numa sinagoga pregando, todo mundo escutando Paulo. Depois ele ficou 2 anos. E ele pregando naquela cidade, certamente falando dos mistérios do reino dos céus. E aí aconteceu algo muito interessante que eu quero mostrar para você. Eu vou ler desde do versículo 8, 19 de Atos, desde o versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, falando mal de Jesus, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Na sinagoga não quiseram ouvi-lo. Alguns na sinagoga ouviram, mas alguns estavam falando mal de Jesus. E aí Paulo foi para outro lugar, continuou a pregar. Durou isso por espaço de 2 anos. 2 anos, Paulo pregando numa escola em Éfeso. E dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha que coisa tremenda. Paulo pregando 2 anos, ensinando os mistérios do reino dos céus e trabalhando. Ele não parava de trabalhar. Paulo fazia tendas, ele era um artesão. E já viu uma dona de casa que coloca avental para ir para a cozinha e depois a mão dela fica molhada e ela limpa assim no avental? Paulo limpava seu suor no avental, tirava o seu lenço, enxugava a sua testa. Paulo estava tão impregnado do Espírito Santo, tão impregnado, que a roupa de Paulo ficava impregnada. O mundo espiritual impregna nossas roupas, sabia? Já fizemos libertação de gente que andou pelas trevas e que não havia a libertação completa porque guardava objetos usados nas trevas, e uma delas era um cobertor. A pessoa, quando ia para as trevas, sentia um frio sobrenatural e se enrolava num cobertor. Enquanto não queimamos aquele cobertor, não houve a libertação daquela pessoa.
Olha que forte é isso, né? E eu entendi que os espíritos impregnam lugares, e impregnam roupas, e impregnam pessoas. Por isso que falamos de remissão de lugares. Lugares podem estar com a presença de Deus, como esse lugar aqui. E lugares podem estar com a presença de espíritos imundos. E Paulo, cheio de Deus, pregando 2 anos, pregando diariamente. 2 anos. Eu falo que Paulo é o meu modelo, eu quero ser assim. Pela instrumentalidade de Paulo, pelas mãos de Paulo, Deus fazia. Quem fazia? Deus. Então, aqueles adoradores dos apóstolos que adoram São Paulo, São Marcos, São Pedro, estão totalmente equivocados, porque eles nunca fizeram milagres. Deus fazia através deles. É Deus através deles. Eu disse que você ora e o que Deus vai fazer pela sua oração é Ele quem sabe. Você só precisa orar. Mas se pela sua oração Deus operar e alguém for curado, o milagre não é seu, não. O milagre é do Senhor. No caminho para cá, eu estava mostrando num sinal que parou no trânsito, mostrando para o apóstolo Samuel, uma criança que a mãe mandou uma foto para mim ontem, e eu abri hoje, robusta, saudável, cheia de vida. Aquela mulher num estacionamento do supermercado, quando saiu do supermercado para entrar no seu carro, vem um doido correndo no estacionamento do supermercado, atropela ela e a criança, bebê de colo, a criança teve a cabeça rachada, traumatismo craniano, diagnóstico ou prognóstico médico era para morte. Quando dá entrada no hospital, aquela mulher me liga em desespero. A hora que deu entrada, ela me ligou, contou o que aconteceu, ela falou: por favor, ora por mim. E na hora eu orei, na hora eu pedi o milagre a Deus, na hora eu pedi a operação do milagre. E Deus fez o milagre. A criança foi atendida, ainda fez raio-x, traumatismo, cabeça rachada. No dia seguinte não tinha uma rachadura na cabeça. Mas quem que operou? Pastora Tânia ou Deus? Diga Deus. Deus, é Deus sempre, é Deus sempre, é Deus sempre. Nunca você pode deixar de dizer glória a Deus, foi Ele quem fez. É dele que vem tudo que vem do alto, tudo. Homem nenhum sabe colar osso de cérebro, de cabeça de ninguém. Sabe colocar até um gesso, mas colar o osso homem nenhum sabe, é só Deus que faz isso, não é? E Deus, pela instrumentalidade de Paulo, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Até as vestes de Paulo eram impregnadas do Espírito Santo. Pergunta para quem está do teu lado, o que está impregnando você? Não responde para mim, não. E alguns judeus, vendo toda essa maravilha, vendo espírito imundo saindo por causa de avental, por causa de lenço, ficaram empolgados. Alguns judeus exorcistas ambulantes. Existe uma diferença muito grande entre libertação e exorcismo, queridos. Exorcismo, o demônio sai e volta e traz mais 7 e o estado da pessoa fica pior. Libertação, ele sai, quando ele volta, a casa está limpa, não tem mais motivo para ele ficar lá. O pecado foi tratado, a história da vida foi mudada e ele não vai mais achar lugar para ele. Ele não vai ocupar. Libertação não é só expulsar demônio. O que fazemos no Silk? Aqui nem todo mundo já foi para o Silk. Acabou de acabar uma edição. Haverá uma próxima, em novembro do ano que vem, já deixamos agendá-lo. O que acontece no Silk? Quase nem aparece demônio. A pessoa é atendida, confessa o pecado do qual se arrepende, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pecado cancelado, acabou a morte, acabou o governo de Satanás. E ele não tem mais espaço naquela vida. Na verdade, limpa a casa. Na verdade, não espanta a mosca, tira a sujeira que traz a chegada da mosca. Isso é libertação. Mas esses homens eram judeus exorcistas ambulantes. E tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno. Eu falei que o que me chamou a atenção quando entrei aqui foi porque o canto fala do poder do nome de Jesus. E alguns deles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eu estou esconjurando vocês por um nome
que é o nome de Jesus, mas que não sou eu que prego, não sou eu que conheço, não sou eu que tenho relação com ele, não sou eu que tenho vida na mão dele, quem tem é Paulo, mas Paulo está usando esse nome e está dando certo. Então, em nome do Senhor Jesus que Paulo prega, em nome daquele Jesus que está na boca de Paulo, sobre possessos espíritos malignos. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha o detalhe, não é à toa que está escrito aqui. O sumo sacerdote tinha 7 filhos que conheciam as escrituras, conheciam as profecias, liam os textos, mas não tinham nada com Jesus. Sumo sacerdote, o supra-sumo religioso daquele tempo. Tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote, o maior deles. E esses homens eram filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. E quando eles fazem isso, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheça Jesus e sei quem és, sei quem é Paulo, conheço a Jesus. Espíritos malignos conhecem Jesus. Quando chegam diante de Jesus em casos de endemoniamento, eles chegam dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Viesse atormentar-nos antes do tempo? O que quer dizer isso? Tem um tempo em que eles serão presos num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E quando eles chegam diante de Jesus e dizem, diante do demônio, dizem: sai em nome de Jesus que Paulo prega, e o demônio prega Jesus para eles. Você acredita nisso? É o demônio que prega Jesus para aqueles homens. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus. Escute bem, conhecer a Jesus não basta. Crer que ele é o Filho de Deus também não basta, porque os demônios creem. Bem sei quem és, o Filho de Deus. A Bíblia fala que os demônios creem, mas não obedecem. Tem um texto que diz: creis em Deus? Creio, fazes bem, até os demônios creem. Até os demônios creem, mas não obedecem. E aí continua o texto: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O demônio pregou Jesus em Éfeso. O demônio, quando bateu naqueles 7 filhos de Seva, e quando disse: eu conheço Jesus, que Paulo prega, e como subliminar ele estava dizendo: vocês não conhecem, vocês não têm autoridade para me expulsar, então eu vou dar um couro em vocês. E deu uma pisa. Deu uma pisa naqueles homens, uma peia, não sei como é que diz aqui em Portugal, uma coça, seja como for. É uma coça, pois deu uma coça naqueles homens. Agora veja bem, eles usaram o nome de Jesus. Aqueles homens usaram o nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o sermão maior que Jesus fez, é o Sermão do Monte. Jesus pregou por algum tempo, a multidão sentada, ele sentado também, por isso não se incomoda de estar sentada. O Sermão do Monte ele pregou sentado. Se te incomoda a minha pessoa sentadinha, fecha o olho, imagina que eu estou em pé, apenas escute. E ele termina o Sermão do Monte com uma exortação muito séria. Ele fala de muitas coisas no Sermão do Monte. No versículo 13, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a cercam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadouros. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Primeiro ele fala que a porta é estreita, que larga é o caminho que leva à perdição. Depois ele dá uma advertência contra os falsos profetas. Por que ele fala isso? Porque são aqueles que estão a pregar no meio do povo e diz: você pode fazer qualquer coisa, porque Deus é misericordioso. Não tem problema se você tiver uma vidazinha mais ou menos. Se você for morno, mas Jesus diz que vai lançar da boca o morno. Ou é frio ou é quente, o frio precisa vir, o quente tem que estar. E depois que ele fala do falso profeta, que apregoa o que não é verdade, está cheio disso no mundo de hoje, está cheio de profeta relativizando a grandeza da cruz, está cheio. Heresia tem toda hora na internet, vai pregar o que você quiser ouvir, você vai encontrar. Mas ele termina dizendo que você tem que olhar o fruto. Você se lembra que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim ele limpa para que produza fruto. E o que não limpa ele joga fora, num lugar onde há trevas e ranger de dentes. Então não basta estar ouvindo o evangelho, não basta estar recebendo palavras de vida eterna sem limpeza. Não adianta. Eu digo que se você viver na igreja ou pensa que está no corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e leva uma vida relativamente santa e relativamente pecaminosa, você está vivendo no pecado. Não tem relativamente grávida, ou tal não está. Não existe relativamente salvo, ou está ou não está. E aí eu digo para o povo que eu tenho intimidade, não vou dizer para você que você vai ficar bravo comigo, ou você se conserta ou vai para justa causa para o inferno, e cai no mundo de uma vez, vai fazer tudo errado porque já sabe que vai para lá, não vai ter surpresa. E ele continua: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome, em teu nome, em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha bem, usou o nome de Jesus. Usou o nome. Então lhes direi explicitamente, eles vão ouvir claramente da minha boca. Explicitamente não é comer as palavras. É assim que termina o Sermão do Monte. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele termina dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificado sobre a rocha, sobre a cima. Glória a Deus mesmo. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Como é que termina o Sermão do Monte? Não adianta ouvir e não praticar. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não obedecer. Não adianta. Ele vai dizer explicitamente. Explicitamente é abertamente, não vos conheço. Aí você entende o que está no livro de Mateus ainda, lá na frente. Ele fala através de parábolas. Parábolas são mistérios do reino dos céus. Parábolas são histórias aparentemente comuns, cotidianas, triviais, historinhas da vida. Mas tem nos seus entremeios, mistérios do reino dos céus, chaves espirituais. Um dia um discípulo perguntou: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. Vocês estão querendo saber? Vou ensinar para vocês. E ele vai falar aqui no livro de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens.
E lá está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Deixa eu fazer um parênteses para você. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o encontro de Jesus com a igreja é tipificado por um casamento. Desde o começo da Bíblia. Eu já disse aqui nesse púlpito, nessa igreja, nesse altar, que a forma como Deus formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, num ser só, macho e fêmea, como está em Gênesis capítulo 5. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é um ser único, mas é plural. É um boneco só do pó da terra. Mas naquele boneco estava toda a raça humana, homem e mulher. Por isso que ele diz, no dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, é singular. Macho e fêmea os formou. Agora virou plural. E os abençoou, continua plural, e deu a eles, plural, o nome de Adão. Adão é singular. Então, em Adão, toda a raça humana estava feita. E Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu o seu peito e tirou uma parte lá de dentro e transformou na mulher. Não criou, transformou. Transformar é dar outra forma. Quando volta com aquela parte transformada, a parte da qual foi tirada, diz: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Não é só minha costela, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E muito tempo da minha vida eu perguntei para Deus: por que é que o Senhor não fez 2 bonecos? Por que o Senhor fez um boneco só e um dentro do outro? E abriu o peito e tirou lá de dentro a esposa? Por que o Senhor não fez a esposa e o esposo? Ish e Ishá. Por que o Senhor fez Ish e Ishá para depois abrir? É a palavra em hebraico, o nome original é Ish e Ishá. Adão é Ish e Ishá. Agora, depois que separa, é Ish e Ishá. Por que o Senhor não fez um boneco só? Muito tempo eu fiquei sem entender isso, até que, entendendo que o casamento tipifica o encontro de Jesus com a igreja. O casamento é uma alegoria, porque a Bíblia termina dizendo: são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Porque o apóstolo Paulo, quando fala de casamento na carta aos Efésios, aconselhando homens e mulheres a se posicionarem do jeito certo no casamento, ele fala: mulheres, sede submissas aos maridos, como a igreja é ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela. E eu entendi, por muito tempo, que ele estava falando só de casamento. Mas quando ele termina o texto da carta aos Efésios, ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele não estava falando de casamento, ele estava falando de Jesus e a igreja. Ele estava dizendo que o casamento aponta para Jesus e a igreja. E aí você entende, quando termina a Bíblia: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Aí eu entendi a história de Adão. Deus fez um ato profético lá no começo da humanidade. Ele fez o homem, abriu o seu peito, tirou uma esposa lá de dentro. Ele estava anunciando que o filho dele, o homem perfeito, seria colocado numa cruz, teria o peito aberto, e de dentro daquele peito sairia uma igreja, a esposa. É profético. Então o casamento sempre aponta para Jesus e para a igreja. Por isso ele está falando da parábola das virgens, do casamento. É um casamento. Então o reino dos céus era semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. 5 imprudentes, 5 desleixadas, 5 relaxadas. A metade. Eram 10, a metade descuidada. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram.
Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que é o azeite na Bíblia? É o Espírito Santo. O azeite é a alegoria do Espírito Santo. As noivas viveram na carnalidade, não se encheram do Espírito Santo. E carne e sangue não é do reino dos céus. Só uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, ela vai ter a restituição da imagem de Deus nela, só. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai produzir o fruto. O fruto é o azeite. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É esse fruto que vai manifestar em nós a presença de Deus em nós. Em outras palavras, não há como você ter autoridade para usar o nome de Jesus sem ter o fruto do Espírito. Não há. Não há. Passa a ser um nome comum. Quando ele fala não vos conheço, ele está dizendo: você não tem intimidade comigo. Você tem uma passagem leve pela minha presença, Deus foi satisfeito e não desenvolveu a intimidade comigo. Você não cresceu no conhecimento da minha pessoa, nem se fez íntima minha. Eu não te conheço. Ocasionalmente nos encontramos. Conhecer aqui é ter intimidade, ficar junto. Sabe por quê? Que eu posso usar o nome da Nike lá no Brasil. Eu falo: eu tenho uma aliança com a Nike, porque eu conheço. Porque eu conheço. Sabe por quê que eu posso usar o nome desse homem lindo que está sentado na primeira cadeira aqui, cabeça branca, pastor Otto? Porque um dia fizemos uma aliança e estamos juntos há 58 anos. Não foi só uma transadinha, não. É 58 anos de vida. Geramos filhos, temos frutos. Rodamos o mundo pregando o Evangelho. Eu posso usar o nome dele onde eu estiver. Ele pode usar o meu nome, de olho fechado. Só pode usar o nome quem está junto. Quem tem intimidade, quem conhece no sentido profundo da palavra. Não é conhecer de ver uma vez, encontrar uma vez. Conhecer de ter intimidade. Quanto mais eu venho a Portugal e fico hospedado na casa dos pastores, mais eles me conhecem. E mais eu os conheço, mais eles me conhecem, mais eu os conheço. Ontem saímos para comer alguma coisinha à noite lá, só um belisqueitezinho, porque eu não gosto de jantar. E aí estava falando com eles que, pela primeira vez eu expressei isso, que eu gosto de ficar na casa deles, sabe por quê? Porque eles me dão liberdade. Eles me deixam ficar onde eu quero e eu vou para a sala onde eles estão a hora que eu quero. Mas se eu quiser ficar sozinho o dia inteiro no quarto, produzindo palavras, eu fico. Eles não ficam batendo na porta, não ficam chamando. Às vezes as pessoas convidam-nos para ficar em suas casas, mas elas não nos dão liberdade. Aí eu digo: prefiro ficar no hotel. Eu prefiro ficar sozinha no hotel. Não que eu não goste de convívio. Mas eu não posso ficar o tempo todo sem liberdade, porque eu passo o tempo todo viajando fora da minha casa. Quando eu chego numa casa e o pastor fala: fique à vontade, pastor, eu agradeço a Deus. Por quê? Porque eu passo a maior parte do tempo na casa dos outros, ou no hotel. O mês que passou eu fiquei 2 dias em casa, e esse mês eu vou ficar 2 também, depois viajo de novo.
Então, se eu não tiver liberdade onde eu estou, eu vou passar muitos apertos. Eu preciso ter liberdade para orar, para aconselhar, para chorar, para rir, para dormir. Jesus mandava preparar um barquinho para ele fugir de vez em quando. Ele queria fugir. Eu tenho o direito de ter um barquinho e fugir da multidão de vez em quando. Não era o meu barquinho? Nós precisamos ter intimidade para conhecer o outro. Só conhecendo é que temos intimidade. Se conhecemos, temos intimidade. Se temos intimidade, conhecemos. Então, é uma igreja que não tinha intimidade, porque nem o azeite tem, nem o Espírito do Filho tem. Tem um pouquinho só. Mas você pode receber mais. Olha só, isso aqui é água de coco. Tem água de coco nesse copo aqui? Tem. Oh, e mesmo tem. Agora diga, tem mais. Diga, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Está cheio. Enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais do Espírito Santo você tiver, sabe, o Espírito Santo é Deus conosco neste tempo. Na antiguidade era o Pai que falava com os profetas e mandava os profetas falar. Durante os anos que Jesus esteve em carne, Ele falou. Mas quando Ele subiu, Ele diz, eu vou mandar o outro. E é através do Espírito que Deus fala conosco. Se você rejeita o Espírito Santo, você está rejeitando Deus, a voz de Deus. Se você se satisfaz com um pinguinho só, é só um pouquinho que você tem de Deus. Na quinta-feira, falando para a família aqui, eu contei minha história, exemplo de um tempo da minha vida que eu queria uma televisão e não tinha luz na cidade, eu não via nada, e aí eu comprei uma televisão mesmo sem ter luz e não via coisa nenhuma, aí eu botei bombril na antena para enxergar um pouquinho, não chegava nada, era só chuvisco, e aí eu comprei uma antena para botar em cima da casa, e, em resumo, eu fui buscar mais. Eu quero mais de Deus, eu sei que tem coisas aqui que Ele ainda não me revelou, mas vai revelar porque eu estou buscando. Ele vai me revelar, porque quando Ele me revela, eu solto para a igreja imediatamente. Então, o Senhor me fez lembrar a parábola das noivas. E aí o Senhor me faz lembrar o que Ele fala depois que ressurge. Aqui Ele ainda estava andando entre os homens. O Sermão do Monte é o primeiro sermão pregado por Ele. A parábola das bodas, das noivas, das 10 virgens, é uma alegoria do que vai ser o tempo do fim. Agora o que eu vou ler para você já é ressurreto Ele. Já foi ao inferno, já arrancou as chaves da morte e do inferno, e já subiu aos céus. Nesse momento aqui, Ele já saiu da vida, de carne e osso. Ele já está no corpo glorificado. Um pouco antes dele subir para os céus. Versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E estes sinais é uma promessa de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. E continua, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se impuser as mãos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra que eles falavam, por meio de sinais que se seguiam, confirmando a palavra que eles falavam, por meio dos sinais
sobrenaturais que ele enviava do céu. Aí, quando Paulo está pregando na escola de Tirano, lá em Éfeso, o poder de Deus se manifesta através dele. É através de Paulo na escola de Tirano. Só que o livro de Atos dos Apóstolos não acabou. Nós temos apóstolos sentados bem aqui. Continua tendo atos de apóstolos, atitudes de apóstolos. Você é uma dos que recebe a grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho chegou até você, chegou até mim. Quem crê e for batizado será salvo. Você creu, foi batizado, foi salvo. Então você tem sinais. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Agora, como que um sinal se manifesta do céu? Cantamos o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Este sinal, ou estes sinais, acompanham aqueles que creem. Primeiro sinal, expulsarão demônios. O último sinal, põe a mão sobre o doente e ele fica curado. Ora pelo enfermo, ele será curado. Como que esse sinal vai operar? Como que ele virá? Como que o sinal sobrenatural do céu virá? Tem que crer. Tem que estar no corpo. E tem que praticar. Se você calar sua boca e não orar por ninguém, o sinal não virá. Se você ficar com medo de demônio, você acha que o pastorato foi usado por Deus para dizer aqui que não temas? Seja intrépido e corajoso, não temas. Se você ficar com medo do cão, você está completamente equivocado. Ele é que tem que ter medo de você. Porque quem pode usar o nome de Jesus é você. Se o demônio puder falar, ele vai falar: eu conheço Jesus que você prega, então eu vou sair. Porque você está usando o nome de quem você tem intimidade com ele. Então você canta e canta e canta e canta e canta o nome de Jesus. Eu quero os levitas no altar para cantar de novo, a mesma música, o mesmo louvor, a mesma adoração. Agora com essa convicção de quem é Jesus e quem é você que prega esse Jesus. Você pode usar o nome dele se você tem uma aliança com ele. Você pode usar o nome dele pelas cidades, sim. Você pode usar o nome dele pelas nações. Agora tem muita gente usando o nome de Jesus sem ter intimidade com ele. Outro dia eu fui entrevistada por uma mulher que é espírita e ela usa o nome de Jesus. Ela falou 3 vezes em nome de Jesus, nome de Jesus. Eu pensei, minha irmã, no fim ela contou que não era. Qualquer um pode falar o nome dele. Ele tem até um outro nome. Lá no Espiritismo chama ele de Oxalá. É Jesus. Para eles é Jesus. Pastor Felipe, que esteve conosco no Silk, que já foi das trevas, ele disse que tinha uma imagem de Jesus enorme lá no terreiro. E ele tinha que bater a cabeça no pé daquela imagem. É chamado de Oxalá. O Deus Pai, lá no Espiritismo, é Oxalá Babá. A semelhança com Abba, né? Mas, no final dos tempos, eles ouvirão: não vos conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Pastora, quem não conhece Jesus pode expulsar demônio? Sim. Você já viu ir para o centro espírita atrás de ficar livre do encosto? Faz uma oração forte para mim que eu tenho um encosto que me acompanha. Eles brincam de sair e de voltar. Na carta de Oséias, que fala contra a idolatria, fala que se você pede a um ídolo, faz um pedido a um ídolo, ele responde. Porque atrás do ídolo tem demônio. E quem responde é o cão. Mas quando chegar no dia final, você vai descobrir que a porta fechou. A porta é estreita. Largo é o caminho que leva à perdição. Não pode brincar com a sua salvação. Não pode. Eu tenho lido com muita frequência os últimos livros da Bíblia, porque é um alerta para mim. Capítulo 21 de Apocalipse. A partir do versículo 1 mesmo. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe.
E também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, não basta usar o nome de Jesus para herdar a vida eterna. Você pode usar poder e autoridade que você pensa que vem do céu, mas não vem. Vem de outra fonte. Porque Satanás tem poder. Os anjos são valorosos em poder. Por 2 vezes Jesus fala na Bíblia que Satanás tem poder. Ele fala quando ele chama o apóstolo Paulo: eis que te envio para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É Jesus que fala. E quando os 70 discípulos que foram de aldeia a aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho, voltaram felizes, porque descobriram que os demônios se submetiam a eles. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Resposta de Jesus: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade sobre acima, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então 2 vezes Jesus fala que ele tem poder, ele tem, e com o poder que ele tem, ele faz sinais e maravilhas. Lembra dos magos no Egito fazendo sinais e maravilhas? Mas nem todo sinal e maravilha vem do céu. E a igreja precisa ser limpa. A única fonte para ela é o alto, é o céu. Por isso que muitos ouvirão: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Mas eu usei o teu nome. Pois é, mas você usou indevidamente. Você não tinha parte comigo. Só quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem parte comigo. Ele fala isso na palavra. Quem recebe o sacrifício e se torna filho de Deus. E é transformado de glória em glória até a estatura de varão perfeito. E pelo Espírito Santo é convencido do pecado e vai melhorando a cada dia. Aquele que furta, não furta, furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Para se tornar limpo. Porque a noiva que vai encontrar-se com o Senhor, ela tem vestes limpas, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Ela tem azeite de sobra para ela e para outras pessoas. Se ela passar a mão no avental, o avental fica impregnado do poder. Você quer isso para a sua vida? Você pode ter. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharás. Batei, abrir-se-vos-á. Quando ele fala isso, ele fala do Espírito Santo. Você pode querer mais, pode ficar satisfeito com um golinho só. Mas você pode querer mais. E quanto mais do Espírito você tiver, mais haverá sinais e maravilhas na sua vida. Quando você usar o nome de Jesus. Porque ele vai olhar e vai dizer: ela pode usar o nome. Ela pode. Eu vou mandar do céu o sinal para confirmar o que ela está dizendo. Porque ela vai ser reconhecida como alguém que faz parte do meu reino. Você quer isso? Então você vai pedir. Porque não está escrito: peça para o seu pastor pedir e Deus vai te dar. Pedir e dar-se-vos-á é você. Buscai e achareis.
Enquanto louvamos de novo esse louvor maravilhoso, peça. Peça, porque você precisa realmente manifestar neste mundo caído essa luz que Jesus quer que você manifeste. Uma igreja de poder, queridos, é uma igreja que impacta uma cidade. Uma igreja que tem poder para curar enfermos, para expulsar demônios. Essa igreja se torna forte e poderosa na terra. Então busque isso, peça isso. Não se contente de vir para o culto domingo e celebração, e os pastores que estão ligados com o céu contarem para você as coisas que eles sabem dos ícones de adoração nessa nação. Homens que Deus levantou para serem como Davi no nosso tempo. Coração de adoradores que atraem o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você estava aqui ontem ou se você ouviu a pregação de ontem, mas tem uma história muito importante na pregação de ontem. E eu desafio você a ir para o site da igreja, ou para o meu site, que eu vou colocar lá também, para o meu canal do YouTube, e assistir. E Deus hoje disse para mim, você vai prosseguir. Você é uma contadora de histórias, e você vai contar a história toda. E eu quero começar lendo para você um texto conhecidíssimo do livro de Gênesis, que é o começo da história de José. Gênesis 37, está escrito assim: habitou Jacó na terra de peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, diga comigo, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. E acompanhava os filhos de Bila, de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias, de notícias ruins, dos irmãos para o seu pai. Quem era José? Bom, Jacó tinha 12 filhos. José era o caçula penúltimo. Depois de José nasce Benjamim. José nasce e por algum tempo ele usufrui do benefício de ter uma mãe. E quem tem uma mãe sabe que é tudo de bom.com. Mãe é consoladora, mãe é protetora, mãe é cuidadora. A mãe dele morreu quando pariu Benjamim. Talvez José não soubesse. Hoje nós sabemos porque conhecemos as verdades espirituais, conhecemos princípios espirituais, leis espirituais. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é místico, é legal. A Bíblia fala: maldição sem causa não se cumpre, é uma lei espiritual. Mas maldição com causa se cumpre. E a morte da mãe de José foi resultante de uma lei espiritual. Ela não sabia, mas ela furtou os objetos do lar de seu pai. Seu pai chamava Labão. E ela, quando foi embora da casa do seu pai, levou objetos de ouro. Os ídolos do lar eram mais ou menos desse tamanho. Uma das minhas idas a Israel, eu fui ao museu para ver como eram os ídolos do lar do tempo de Labão. Eram objetos pequenos de ouro, mas de ouro, de valor. Não está escrito que ela furtou os ídolos do lar porque adorava, mas furtou os ídolos do lar de seu pai. E aí ela infringiu um dos 10 mandamentos: não furtarás. Mas ela infringiu outro: honra teu pai e tua mãe. E a desonra se estabeleceu por causa disso, porque ela furta objetos do seu pai, permite que o seu pai vá atrás da caravana e acusa Jacó: você furtou os ídolos do lar, você furtou, além de levar a minha família, ainda me furtou objetos pessoais. E Jacó diz: não fui eu. E Labão diz: foi, não foi, foi, não foi. E no furor daquela discussão, de forma inconsequente, Jacó abre a boca e diz: morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão é uma palavra profética
de um homem chamado Jacó, autoridade sobre Raquel, autoridade sobre aquela que havia praticado 2 transgressões aos 10 mandamentos. E Raquel morre. Talvez nenhum deles soubesse ainda naquele tempo o que aquele decreto significaria. Uma palavra de autoridade do marido sobre a esposa deu brechas no mundo espiritual, transgrediu. E ela morre. Morte prematura, na Bíblia, só acontece em 2 hipóteses: ou maldição ou martirização. Martirização, morrer por amor ao Senhor. João Batista é um exemplo. Os evangelistas, exemplo. Mas morte prematura na Bíblia só mesmo nessas hipóteses. A Bíblia diz que o justo viverá por muitos anos, tomará nos braços os filhos dos filhos. Diz que o justo será recolhido como um feixe de trigo maduro, em robusta velhice, como está no livro de Jó, no devido tempo, ou como está no Salmo 92, parte final, florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice ainda dará frutos. Morte prematura na Bíblia, ou maldição, ou martirização. E houve uma maldição sobre a vida de Raquel, e ela morre e ficam 2 filhos. 2 meninos, Benjamim, o caçulinha, e José, já o maior. E José foi criado no meio dessa família, onde haviam 2 concubinas, uma outra esposa, muitos filhos, um irmãozinho caçula, e ele não tinha mãe. As coisas não deviam ser muito fáceis. Eu imagino numa família disfuncional múltipla, e sabendo que os irmãos de José não eram assim tão bonzinhos, um deles ou 2 deles eram sanguinários, tem histórias na Bíblia disso. E José fala para o pai más notícias. Não sei que más notícias eram. Certamente ele sofria na mão desses irmãos. E você conhece a história. É uma história por demais conhecida. Os irmãos tinham inveja de José. A Bíblia diz que o pai amava José. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Mas o amor, queridos, é um sentimento secreto, abstrato, escondido, invisível, intangível. Ele precisa ser exteriorizado por atos de amor. Amar e não proteger, amar e não cuidar, amar e não ouvir o que o outro precisa dizer, acaba virando um sentimento que não funciona muito. O amor precisa ser exteriorizado. José era amado pelo seu pai, mas entretanto, contudo, todavia, ele não era cuidado pelo seu pai. Tanto que num determinado momento, os irmãos tinham ciúmes, manifestavam isso, e no versículo 11, diz isso aqui: seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou seja, não fazia nada, não tomava nenhuma providência, não colocava as coisas no lugar, e ainda permite que José vai para um lugar distante, ficando exposto a toda a perseguição, hoje falamos bullying, que os seus irmãos faziam. Versículo 12, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu José: eis-me aqui. E foi, era obediente. 17 anos, era um adolescente ainda. E ele foi, e você conhece a história. Os irmãos aproveitaram a distância do pai, a fragilidade dele. Todos os irmãos eram adultos. E eles queriam matar José. A intenção do coração era matar José. Eles não tinham a intenção de fazer uma maldadezinha básica. A intenção era matar José. Está escrito aqui que ele foi, versículo 14, disse Israel: vai agora e vê se vão bem seus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. E assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Era longe, era um lugar ermo,
Era um lugar difícil. E lá está o adolescente sozinho procurando os homens, que eram seus irmãos. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. A intenção do coração daqueles homens, irmãos de José, era destruir a sua vida. Eu não vou me prolongar na história. Você vai ler, se quiser, detalhes por detalhes, Gênesis 37. A verdade é, não mataram José, jogaram José numa cova. Uma cova no deserto é um lugar de quase morte. Chacais, serpentes, escorpiões. Eles jogaram José ali. E eles esqueceriam de José ali, mas Deus nunca se esquece daqueles que são rejeitados, aqueles que são discriminados, perseguidos. Quando eles planejaram jogar José numa cova, Deus certamente já providenciou uma caravana de homens mercadores. E talvez se José aguçasse os ouvidos, ouviriam no mundo espiritual, não no mundo natural, o tropel de camelos. Pacatá, 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 pacatá. Porque Deus já enviou socorro. Assim que os homens sanguinários planejaram a morte, Deus já enviou socorro. E você conhece a história. José foi resgatado, vendido, levado para o Egito. E lá como escravo, adolescente escravo, foi ficar na casa de Potifar. Potifar era um homem importante, era um oficial de Faraó. E lá ele vai trabalhar como escravo. Tem um caráter íntegro. E o caráter dele e os dons que Deus colocou nele manifestam de forma que ele é colocado como um líder na casa de Potifar. Mas ainda havia uma perseguição no ar para destruir José. A esposa de Potifar, ou Potifar, ela acusa José injustamente, uma calúnia. Uma calúnia é uma mentira para denegrir a imagem de uma pessoa. Mas ele era estrangeiro, é quase que indefensável a sua história, menino ainda, jovem, um jovem bonito, e aquela mulher com lascívia, com promiscuidade, tenta assediar José, não consegue, porque pela integridade dele ele se mantém puro e limpo, e ela o acusa, ela não aceita o não, e resolve acusá-lo, e José vai para a cadeia. E lá na cadeia ele também se destaca, pela integridade, pelo caráter, pelo talento, pelos dons. E lá na cadeia, ele conhece 2 serviçais de Faraó, o copeiro e o padeiro. E aí, ele interpreta sonhos. José tem um dom de interpretar sonhos. Eu tenho esse dom, Deus me deu esse dom, é maravilhoso. E José interpreta sonhos. Aqueles homens saem da cadeia, esquecem de José, mas Deus não esquece. Até que num determinado dia, Faraó tem um sonho e descobre que há um rapaz, há um hebreu, um jovem que está preso, está no cativeiro, é estrangeiro, completamente desconhecido de todo mundo, mas interpreta sonhos. E manda buscar José, o improvável, José o improvável. Porque José interpreta o sonho de Faraó e manifesta um espírito excelente, impressiona Faraó e se torna governador do Egito. O Egito, uma potência. O jovem, pobre menino de 17 anos, jogado fora, esquecido, perseguido pelos irmãos, jogado dentro de uma cova, ido para o Egito como escravo, agora é o governador, é uma pessoa importante. Só Faraó está acima dele, só Faraó está acima dele. José é um homem tremendamente importante. E ele tem estratégias administrativas e espirituais. Deus ensinando como fazer para livrar o Egito da fome e a região toda. Vacas gordas, vacas magras, tempo das vacas gordas, faz reserva para o tempo das vacas magras.
Empresários, isso é um ensino bíblico. Tempo das vacas gordas não é para comprar tudo que aparece, não é para gastar com tudo que vem pela frente. É tempo de reservar para o tempo das vacas magras. E José tem de Deus essa direção, ensina o governador. E a fome se instala na região. E o Egito tem celeiros e celeiros de alimento para alimentar todo mundo. E a família de José continua a existir. Está em outra terra, numa terra distante. José está na terra do Egito e a família dele não. Mas quando a fome se instala em toda a região, a família de José vai até o Egito para comprar alimentos. Então, se a família de José pôde ir até o Egito, era possível ir do Egito até a família de José. Era possível que aquele moço, como governador do Egito, tendo toda uma estrutura governamental em suas mãos, carruagens, carros, cavalos, poderia entrar num carro daquele e visitar o seu velho pai. E dizia: pai, eu estou vivo. Eu fui jogado numa cova, mas eu sobrevivi, Deus me livrou. E hoje eu tenho importância, eu sou um homem reconhecido como importante no Egito. Mas ele não foi, José não foi. Quando os irmãos de José chegaram até ele os reconheceu. Desde o primeiro momento, ele identificou a sua família, no meio de tantos povos que iam até ele para comprar alimentos. Mas ele também não se deu a conhecer. Feridas na alma, raiz de amargura, dores, ressentimento, lembranças ruins. Tudo isso criou uma crosta, um bloqueio na vida daquele homem. Era importante ele. Era importante. Sabe o que me lembra isso? Naamã, general de guerra, cheio de medalhas, cheio de vitórias, porém leproso. A lepra nem sempre, queridos, é uma craca sobre a pele. A lepra pode ser uma craca no coração. José não se identificou, não falou com os irmãos quem ele era. Criou estruturas de vingança, inclusive. Deixou os irmãos em desconforto. Criou uma situação para que os irmãos trouxessem Benjamim até ele. Você vai ler, é uma tarefa que eu vou lhe dar. Até o 44 de Gênesis, de 37 a 44. Ele criou um meio, fazendo os irmãos passarem por ladrões, e não eram, como se tivessem furtado um objeto de valor dele, para voltarem os irmãos e trazerem o caçulinha, o Benjamim, que de fato era irmão biológico de pai e mãe dele. Os outros eram só de pai. E quando chega Benjamim diante de José, ele se quebranta. A Bíblia fala que ele se quebranta. Versículo 29 do capítulo 43, diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? Ele não reconhecia Benjamim, reconhecia os outros, porque os outros já eram jovens, eram moços. Benjamim era muito criança quando ele foi levado, jogado naquela cova e separou-se da família. E a criança muda um pouco de aspecto quando fica adulta. Ele identificou que era irmão, porque trouxeram Benjamim, mas ele pergunta: é este o vosso irmão mais novo? E acrescentou: que Deus lhe conceda graça, meu filho. E ele se apressou, José se apressou, procurou chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou numa câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e disse: segui a refeição. Eles estavam almoçando. Eu falo que esse é o primeiro choro de José. Eu falo que José, desde o dia em que foi lançado naquela cova, ele escondeu o choro. Esse foi o primeiro choro de José, mas foi um chorinho só. José chorou um chorinho, e esse chorinho foi escondido, ninguém pode ver, ninguém pode me ver chorar, eu sou um homem tão importante.
lavou o rosto, voltou para a refeição e ninguém sabia que ele tinha chorado. No íntimo, movera o seu coração, mas secreto, escondido. Só ele sabia. Mas esse choro não cura. Esse chorinho escondido, fingindo que está com gripe, correndo para uma câmara interior, ele não cura a gente. É preciso chorar o choro de verdade. E isso aconteceu com José. Quando você vai para o capítulo 45, ele escuta os irmãos contando a história dele, ele sabia a história dele. Os irmãos estão aflitos porque ele diz que vai ficar com Benjamim. E o velho pai, que já perdeu ele, vai perder Benjamim. E ele escuta os irmãos dialogando, conversando. E quando ele escuta essa conversa, é como se fosse trazendo à memória toda a história dele, relembrando os fatos, refazendo os acontecimentos. Nessa hora, José chora de verdade. 45, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, todos os egípcios. Ficou a família. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, também a casa de Faraó, a outra casa, e era um palácio grande, enorme. O choro de José encheu a casa dele e foi até a vizinhança, que era a casa de Faraó. Quando José chorou, o choro que cura. Quando José chorou, o choro que limpa. Quando José chorou, como quando você espreme um carnegão de um tumor, que dói, que sai aquela crosta lá de dentro. Aí ele disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? Vive ainda o meu pai? Presta atenção, só quando José chorou a dor toda, ele quis saber do pai dele. Só. O pai de José estava vivo, velhinho, e ele sabia. Ele sabia desde o primeiro minuto em que os irmãos apareceram. Ele sabia, mas no seu íntimo ele tinha dores profundas. Perdeu a mãe, ficou só com o pai. Esse pai não deu importância para ele. Talvez ele nem soubesse que foi uma palavra de maldição do pai. Morra quem estiver com os ídolos do lado de Labão, que acabou cumprindo a palavra na vida daquela mulher. Mas nem sem saber ou sabendo, ele sabia que ele precisava de um pai que o protegesse, que o guardasse, que o cuidasse. E apenas quando aquela ferida toda foi aberta, ele foi atrás do seu pai. Mandou buscar o seu velho pai. E o resto da história você vai ler e vai saber. Eu disse que hoje eu continuaria a pregação de ontem. Muito bem. Ontem terminou eu contando que eu estava num evento da Donep e que ali eu recebi um agir tremendo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus me levou a perdoar pessoas que me feriram, que me tocaram fisicamente. Perdoar minha mãe pelas drogas que usava. Perdoar o abusador sexual, que era o mesmo que vendia drogas para minha mãe. Perdoar o meu pai, que nunca estava presente. Mas perdoar é um ato também interior. Perdoar é um ato de obediência. Eu disse ontem e estimulei as pessoas a perdoarem os ofensores. Agora existem pessoas que perdoam e dizem: eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. Eu perdoo, mas eu fico aqui e ele fica lá. Imagine se Jesus falasse para você: eu te perdoo, mas é você lá e eu cá. O perdão implica em reconciliação. O perdão implica em derrubar os muros e fazer as pontes, fazer caminhos de volta. Meu pai morava na cidade de Belo Horizonte. Eu morava no Rio de Janeiro.
Depois que ele saiu de casa, ele casou 3 vezes. Estava no 3º casamento aqui na cidade de Belo Horizonte. Foi esse tempo que eu conheci o pastor Kleber, foi esse tempo que viajamos com a Floresta para os Estados Unidos para fazer projetos lá. Meu pai morava em Belo Horizonte. Um dia, e eu, na cidade do Rio de Janeiro, um dia minha filha chega da escola, tinha 12 anos, ela tinha 12 anos. Ela falou para mim assim: mãe, quem que é seu pai? Quem é o seu pai? Eu não sei o que aconteceu na escola. Não sei se era dia da família, dia dos avós. Eu sei que pela primeira vez ela perguntou: mãe, quem é o seu pai? E naquela hora o Espírito Santo continuou a trabalhar aquilo que ele começou lá no evento. Ele disse para mim: o seu pai perdeu você e está perdendo a geração futura. E você tem uma grande graça, um grande perdão de Deus. Vai e oferece um pouquinho para ele. Eu já perdoei, Senhor. O Senhor sabe, meu coração já está limpo. Mas você precisa dizer isso para ele. Ele precisa saber, porque quando você falar para ele, ele vai ver Jesus em você. Quando você chegar perto dele, não cobrar nada, não apontar o dedo, não acusar, mas estender a mão para ele, ele vai ver Jesus em você. E eu vim. Foi aí que eu comecei a vir para Belo Horizonte. Talvez você não saiba, mas eu tenho até o título de cidadã de Belo Horizonte. O dia que eu ganhei esse título, eu comprei 15 quilos de pão de queijo. Levei para Resende. Eu comecei a vir para Belo Horizonte. E eu comecei a saber a história que ele estava vivendo. Quando você tem uma ferida de rejeição e você é jogada fora, o inimigo fala no seu ouvido: você não vale nada, porque se valesse teria sido cuidado, teria sido protegido. Deve ter dito isso no ouvido de José muitas vezes. José, se você tivesse valor, o seu velho pai Jacó ouviria você quando você falava que os seus irmãos eram maus. Satanás muitas vezes falou para mim lá no lixo de Aquidauana. Eu tinha que catar lixo para juntar metais e vender no ferro velho da cidade. Comprar lixo para comprar material escolar. Suja, verminose, hepatite, doenças de pele, do lixo de Aquidauana. E Satanás falava: você não tem valor, porque se você tivesse, você não estava no lixo. Mas não é verdade. Não é verdade. Esse anel tem valor não é porque está no meu dedo. Ele teria valor em qualquer dedo. E se eu tirasse o anel do dedo, na hora de lavar as mãos e deixasse sobre a pia do banheiro, teria valor na pia do banheiro. Jogar no cesto de lixo do banheiro teria valor no cesto do lixo. Ou o lixo indo para o lixo da cidade teria valor no lixo da cidade. Não perde o valor, porque a essência, a natureza é ouro. Como você e eu não perdemos o valor porque somos jogados fora, porque a nossa natureza é imagem e semelhança de Deus. Nós não perdemos o valor. Não importa que nos deixe, que nos jogue, que nos rejeite. O valor de José estava nele, lá estava o valor de José. Mesmo não tendo sido visto pelos irmãos, foi visto por Potifar, foi visto por Faraó, estava lá. Deus nunca deixou de manifestar o valor daquele moço. Mas o espírito imundo nos engana. Ele nos convence, mostra um espelho mentiroso e a gente acaba acreditando. E vai tendo feridas da alma, raiz de amargura, vai encolhendo na autoavaliação: eu não valho nada, eu não sirvo para nada, e eu acreditava em tudo, você é burra, você não vai dar para nada. Tanto é que eu fui estudar depois de casada. Eu passei no concurso para juíza, já era avó. Porque o homem que Deus colocou na minha vida para me apresentar a Jesus, ele me estimulou a estudar e dizia: você não é burra, você é inteligente. E aí eu vim atrás do meu pai. Eu sabia tudo sobre meu pai. Sabia que a esposa que estava com ele naquele tempo saía de manhã para trabalhar e ele ficava sozinho. E eu cheguei na casa exatamente na manhã onde ele estava sozinho. Ele abriu a porta e ele ficou perplexo. Quando ele me viu: pastor Kleber, vem cá, me ajuda a pregar aqui. Fica aqui.
Quando ele me viu, que ele abriu a porta, ele ficou perplexo. Ele não sabia o que dizer e ele ficou 1 minuto de silêncio. Depois ele começou a falar em autodefesa. Falar incontinentemente. Ele dizia: minha filha, eu sei que eu fiz tudo errado. Eu sei que eu fiz tudo errado. Mas eu não queria saber do passado. Eu queria saber do futuro. Eu queria falar para ele: pai, eu tenho 2 filhos. Eu quero que o senhor os conheça. Eu quero que o senhor vá na minha casa, ponha eles no colo. O senhor não viu acontecer nada na minha vida, mas eu não quero que o senhor perca o que vai acontecer na vida dele. Quem joga o anel fora é quem perde. Quem joga o anel fora é quem perde, não é o anel. Mas ele não parava de falar. Eu tive uma ideia, botei a mão na boca dele. Falei: fica quieto, pai. Fica quieto que eu quero contar algumas coisas para você. E eu falei para ele: pai, eu não quero saber do que passou. Eu quero dizer para o senhor que as minhas feridas já foram tratadas na cruz do Calvário. Eu conheci um Jesus que não apenas salva, mas liberta. Ele coloca óleo de alegria em vez de espírito angustiado. E naquela hora o peito do meu pai estava muito próximo do meu rosto. E eu tinha um desejo, pastor Kleber, no meu coração, que eu nem sabia por que eu tinha aquele desejo. Eu tinha um desejo de escutar a batida do coração do meu pai. Muitos e muitos anos depois que eu descobri por que eu tinha esse desejo. Eu estava num aeroporto em Atlanta e tinha um homem e uma mulher e um bebezinho, e ela foi ao banheiro, largou o bebezinho com o marido e o bebezinho começou a chorar e o marido recostou num banco de aeroporto, botou a cabeça da criança no peito e a criança ficou quieta. Isso já muitos e muitos anos depois do dia que eu reencontrei meu pai. E aí o Espírito Santo falou para mim: sabe por que a criança ficou quieta? Porque ela está escutando as batidas do coração do pai dela. Meu pai nunca havia me colocado no colo, pastor Kleber, nunca. E eu não sabia, mas eu queria ouvir as batidas do coração dele. E rapidamente, antes que ele pudesse fazer nada, eu encostei a cabeça no peito dele e fiquei ali. Aí ele foi acalmando, o coração acelerado, foi acalmando. Quando ele acalmou, eu falei: agora eu quero um abraço. Eu passei a vida inteira vendo os pais abraçarem as crianças, pegarem no colo. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu falei: pai, eu quero um abraço. Peguei a mão dele, botei aqui atrás das minhas costas, falei assim. Ficamos abraçados ali um tempão. Depois eu falei: pai, eu quero uma bênção de pai. Eu preciso de uma bênção de pai. Ele falou: eu não sei. Falei: vou te ensinar. Peguei a mão dele, pus na minha cabeça, falei: repete comigo. E falei para ele a bênção que eu queria receber. E ali começa um processo. Obrigada, pastor. Deixa eu dar um abraço. E ali começa o processo de conversão do meu pai. Porque ele viu Jesus em mim. Quando Jesus chega em nós, ele não joga na nossa cara o que fizemos. Ele não nos acusa. Ele estende a mão. E ele diz: vem. Mas o que eu quero dizer para você, empresário, é que tem muita gente que está em cima do sapato alto. Muita gente está no alto da empresa. Ou na profissão liberal excelente. Mas é como José. Ou como a pastora Tânia Teresa. Juíza, cheia de si, mas com um rombo desse tamanho dentro do coração. Sabe o que a palavra de Deus diz? Apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros, irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não está preocupado só com a nossa salvação eterna. Ele está preocupado com a nossa vida abundante também, aqui e agora, antes da eternidade. Não adianta eu ir para a vida eterna com 90 anos, 100 anos ou 120 como Moisés e não ter uma vida abundante aqui nessa caminhada. Deus quer que nós tenhamos alegria, o fruto do Espírito, amor, alegria. Deus quer que sejamos verdadeiramente a imagem e semelhança dele, limpos nessa terra.
Quando fala espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis, ele fala de um tripé. São 3 partes. Olha aqui, isso aqui é um tripé. Se uma dessas partes estiver quebrada, esse objeto não fica firme. Ele vai tombar. Todas as vezes que temos alguma área da nossa vida, corpo, alma ou espírito, que não está íntegro, não está inteiro, nós somos frágeis. Frágeis para a ação do inimigo, frágeis para não suportarmos as intempéries, as lutas, as batalhas. E Deus quer nos curar por inteiro. Deus quer nos tratar por inteiro. Esse congresso chama intimidade. A intimidade é maior daqueles que são inteiros, porque eles podem adorar com o corpo, com a alma e com o espírito. Eles podem se achegar a Deus de uma forma especial, sobrenatural. E eu quero concluir, eu não vou longe, já falei muito. Eu quero concluir desafiando você a entregar aquilo que está escondido lá dentro. Olha, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Primeira decisão é perdoa, perdoa, perdoa. Eu vou dizer para você o que não é perdoar. Pastora, eu não consigo perdoar porque eu sinto muita dor ainda, muita dor. Eu também sinto. Quando eu lembro de tudo que eu vivi, quando eu conto o meu testemunho, se você quer saber ele inteiro, está lá no meu canal oficial do YouTube, Tânia Tereza Oficial. O título é Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Vai lá, você vai ouvir. Toda vez que eu falo do meu testemunho, eu choro também. Perdoar não é não sentir dor. Você acha que Jesus na cruz não sentiu dor? Você acha que quando ele diz, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, ele não sentiu dor? Maior a dor, maior a grandeza do perdão. A dor decorrente de feridas, de mágoas, de ressentimentos, ela vai subsistir, mas ela não impede que você perdoe. Outras pessoas dizem, eu não consigo perdoar porque eu me lembro de tudo. Claro, você acha que Deus vai te dar amnésia? Amnésia é doença. Ele não vai tirar as suas memórias, ele vai curar as suas memórias. Você vai se lembrar para sempre. Vai se lembrar para sempre. José nunca deve ter se esquecido da sua solidão, do seu abandono, das vergonhas de ser injustiçado, excluído. Nunca vai apagar na memória, mas é curado isso. É curado, ele fala, foi Deus que permitiu, foi Deus que me trouxe aqui. Acontece algo comigo que é muito sobrenatural. O lixo de uma cidade é um lugar horrivelmente mal cheiroso. E eu fiquei muito tempo andando naquele lixo, catando metais para vender. O cheiro do lixo de Aquidauana nunca saiu do meu nariz, ou melhor, da minha memória emocional. Se eu estou na sala da minha casa assistindo um filme, tomada banho, cheirosinha, quarto perfumado, tem um lixão no filme, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Se eu passar numa rodovia, vidros do carro levantado, carro perfumado, e passar do lado do lixão, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. E às vezes eu perguntava para Deus, por que não sai da minha memória emocional o cheiro do lixo de Aquidauana? Até que um dia eu entendi. Deus permite que eu me lembre de onde eu saí. O grande amor com que Ele me alcançou. A grande graça que Ele me proporcionou. Para eu nunca esquecer a menina do lixo de Aquidauana. A gente não esquece. Perdoar não é esquecer. E o que é perdoar, pastora? Perdoar é obedecer. É uma atitude, perdoar é um verbo. Verbo é uma ação. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, isso é uma ação. Eu posso beber sem estar com sede.
para fazer a ação sem desejar. Eu ando, tu andas, ele anda. Eu sento, tu sentas, ele senta. Eu falo, tu falas, ele fala. É um verbo, é uma ação. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa. É uma decisão de obedecer a Deus. O Pai falou: se perdoares aos homens as suas ofensas, ele vai perdoar. Se você tem fé para dizer para um monte, passa daqui para lá, e a tua fé for como um grão de mostarda, e você crê que se fará o que se diz, assim será. Está em Marcos capítulo 11. Mas se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e reconcilia com ele, perdoa. Porque se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Na verdade, é um ato de obediência para nos conectar com o Pai. Ele não faz isso para trazer um jugo pesado sobre nossa vida, mas para tirar de nós tudo aquilo que é craca, sujeira, impedimento, para que Ele fale conosco, tenha intimidade conosco, escutemos a sua voz e possamos andar nessa terra como luzeiro no meio de uma geração. E aí eu quero terminar desafiando você. Aqui tem gente que veio de família disfuncional, onde você foi rejeitado, foi discriminado, foi criado sem mãe, o pai não te deu importância, houve circunstâncias em que você foi injustiçado. Mas hoje eu sou um grande empresário, pastora, eu estou muito bem, minha conta bancária é excelente, a de José também. Eu tenho importância onde eu estou, eu sou o CEO da minha empresa, José era o CEO do Egito. Mas enquanto ele não chorou o choro que estava escondido, ele não foi atrás do pai. O muro não caiu, a ponte não foi estabelecida. Talvez você tenha que fazer uma ponte com alguém da sua história, da sua família, da sua infância. Alguém que tem o teu sangue. Sabe como terminou a minha história? Meu pai terminou convertido. 29 anos depois que ele deixou a família, a esposa que ele tinha naquele tempo aqui em Belo Horizonte, que também se converteu, morreu de câncer. E eu fui cuidar dele, e ele voltou para casa, e ele e minha mãe terminaram juntos 28 anos depois, como se retomássemos a história que tinha se perdido lá atrás. Deus move os céus. Eu tenho uma expressão que eu falo: Deus não é desse mundo, gente, Deus é de outro mundo. Ele move os céus quando obedecemos. Ele faz o que não imaginávamos. Agrado do Senhor, Ele satisfará os desejos do coração. Então eu quero desafiar você a nesta noite, se tem alguém que você precisa perdoar, comece fazendo isso aqui. Depois faz a ponte e vai até ele. Começa fazendo isso aqui. Entrega a dor aqui para o Senhor. E se quiser chorar, pode urrar, não tem problema. Não tem problema se você chorou até agora um chorinho só fungado. Talvez você precise gritar de dor. Gritar de dor. Para botar para fora tudo aquilo que está guardado, escondido, mas que impede a plenitude da comunhão sua com Deus. E eu desafio você a vir aqui à frente, fazer isso aqui, vir fazer uma oração aqui. Entrega a sua ferida para Deus. Entrega a sua dor. Entrega a rejeição. Entrega o abandono. Aqui tem gente que nunca viu o pai. Foi embora. Mas o Pai Celestial nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Porque Ele diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Você sempre teve cuidado desse Pai Celestial. Onde eu estava, Ele estava comigo. Onde eu ia,